Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, hoje, 11 de fevereiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Segundo o site Clima Tempo, para esta segunda-feira, temperatura mínima de 19 graus, máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar variando entre 62% e 97%. Chuva, probabilidade na casa dos 90% para algo em torno de 2,6 milímetros para essa terça-feira. O sol aparece por volta das 6h22 da manhã e se põe às 19h06. Para essa terça-feira, teremos sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Isso segundo o site Clima Tempo. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Deputados articulam PEC para reduzir idade mínima nas candidaturas a presidente e Senado. Furto de cabos deixam 4.000 pessoas sem internet em Goiânia. Taxação dos Estados Unidos ao México pode beneficiar exportações do milho brasileiro. Libertadores, Conmebol divulga data do sorteio da fase de grupos. Alerta vermelho e laranja, onda de calor avança pelo país. Polícia Federal indicia 3 desembargadores, 2 juízes e 7 advogados por venda de sentenças. Governo prepara cadastro de pessoas proibidas de apostar em betes. Possível taxação do aço pelos Estados Unidos vai impactar exportações brasileiras. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h37, uma ótima manhã de terça-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o deputado federal Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, tem recolhido assinaturas para protocolar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição que reduz de 35 para 30 anos a idade mínima para candidatos a presidente da República e a senador. O texto também propõe alterar a barreira etária para outras candidaturas. Segundo a sugestão da PEC distribuída pelo deputado, candidaturas a presidente, vice-presidente e senador passariam a ter como requisito 30 anos de idade contra os atuais 35. Candidaturas a governador e vice-governador estariam condicionadas a uma idade mínima de 28 anos, ante os 30 anos definidos atualmente. E candidaturas a deputado federal ou estadual e prefeito ficariam liberadas para quem tiver 20 anos. Hoje o requisito mínimo é ter 21 anos. Apesar da repercussão nas redes sociais, o texto ainda não é oficialmente uma PEC. Para se tornar uma matéria em tramitação na Câmara, a proposta de Eros terá de reunir as assinaturas de no mínimo 171 dos 513 deputados. Até o momento, a equipe do deputado diz ter conseguido 101 apoios na casa. Olha, em meio à onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul desde a semana passada, o início das aulas na rede estadual naquele estado, que estava marcado para esta segunda-feira, foi adiado. O pedido foi feito pelo Sindicato dos Professores Estaduais, aponta a previsão de calor extremo nos próximos dias e alega a falta de estrutura adequada para suportar altas temperaturas em escolas da rede. Segundo dados da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, das 2.320 escolas mantidas pelo governo do estado, 633 têm aparelhos de ar-condicionado. O número representa 27,3% do total das instituições, ou seja, cerca de 1 a cada 4 instituições tem ar-condicionado. De acordo com o governo estadual, a nova data para o começo do ano letivo deve ser divulgada ainda nesta terça-feira.
E a Polícia Federal enviou ao Superior Tribunal de Justiça, no dia 6 de fevereiro, o relatório final da Operação 18 Minutos, que investigou indícios de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão. A Polícia Federal indiciou 23 pessoas pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre elas, 3 desembargadores, 2 juízes, 7 advogados e servidores do TJ do Maranhão. O indiciamento foi entregue ao ministro João Otávio de Noronha, que será o relator do caso. O processo subiu para o STJ porque a corte é a instância adequada para o julgamento dos desembargadores, que são Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Antônio Pacheco Guerreiro Júnior e Cristiano Simas de Souza. O relatório tem 174 páginas ao todo. 6h40. Oposição vai comandar 4 comissões no Senado Federal. Vamos saber quais são nessa matéria de Yuri Hudson. Comissões permanentes do Senado para o biênio 25-26 começam a ser definidas. A oposição deve comandar pelo menos 4 comissões, enquanto o PT e os aliados do governo garantem 6. As negociações têm avançado e as indicações devem ser confirmadas nas próximas semanas. O acordo entre os partidos estabeleceu a divisão dos 16 colegiados com base no tamanho das bancadas. O PL de Jair Bolsonaro será o partido com mais presidências, garantindo o comando das comissões de segurança pública, de esporte e de infraestrutura. Já a Comissão de Direitos Humanos será presidida pela senadora Damares Alves, do Republicanos. Nos últimos anos, o colegiado esteve sob o comando do Partido dos Trabalhadores, de Lula. Damares antecipou que pretende focar em uma revisão do Estatuto do Idoso e na proteção de grupos vulneráveis. Essa vai ser a prioridade sobre a proteção da pessoa idosa no Brasil. Nós queremos avançar mais na pauta da proteção da infância também. E a gente ainda tem alguns segmentos muito invisibilizados no país. Por exemplo, as marisqueiras, que é considerada de povos tradicionais. Indicado para presidir a Comissão de Infraestrutura, o senador Marcos Rogério, do PL, destacou a importância do colegiado na fiscalização do PAC e das agências reguladoras. É uma comissão estratégica para o país, porque ela discute toda a política de infraestrutura do país, da logística de transportes, produção de energia, em todos os seus aspectos. E a gente está vivendo um momento em que o custo do Brasil é muito alto. Então, discutir infraestrutura significa discutir preços. O PT deve presidir as comissões de Educação e Meio Ambiente. O MDB ficará com assuntos econômicos e assuntos sociais, enquanto o PSD comandará a Comissão de Constituição e Justiça. Outros partidos ainda negociam as presidências das Comissões de Defesa da Democracia e de Transparência e Governança. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Uma empresária foi presa suspeita de desviar mais de 5 milhões de reais com aluguel e venda de imóveis sem autorização dos donos. Ana Paula Rodrigues Souza responde por 26 inquéritos policiais pelos crimes de apropriação indébita, estelionato e falsificação de documentos praticados em Silvânia e Vianópolis, no sudeste de Goiás. A Polícia Civil divulgou o nome e a foto da suspeita para facilitar a identificação de outras vítimas. De acordo com a polícia, Ana Paula é dona de uma corretora de imóveis que tem unidades em Silvânia e Vianópolis. Ela foi presa na sexta-feira em Goiânia. Além da prisão preventiva, a mulher também foi alvo de mandado de busca e apreensão. O delegado Leonardo Sanches afirmou que a mulher permaneceu em silêncio durante o depoimento. Ele disse ainda que ela passou por uma audiência de custódia no sábado e permaneceu presa. As investigações apontaram que Ana Paula se apropriava de aluguéis repassados por locatários. É o que informou a polícia. Além disso, ela alienava lotes e casas sem o conhecimento dos reais proprietários. Ela ficava com o dinheiro da venda dos imóveis e não realizava a transferência das propriedades, foi o que informou a Polícia Civil. E agora a Polícia Militar, ela prendeu em flagrante na madrugada desta segunda-feira um homem e uma mulher que furtaram pelo menos 1.800 metros de fiação de fibra ótica da empresa Oi Telecom em Goiânia. A prisão aconteceu na Rua da Divisa, no residencial Fortaleza. De acordo com a PM, o furto de cabos causou a interrupção dos serviços de internet para aproximadamente 4.000 usuários
e um prejuízo estimado de R$125 mil para a operadora. Os cabos furtados foram recuperados durante a ação. Além da falta de internet, os problemas na prestação essenciais na região noroeste, como o funcionamento de unidades de saúde, escolas, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, e também dependiam dessa conexão para o atendimento. 6h44, o governo estadual e o UFG lançam ferramenta que permite analisar dados econômicos do estado de Goiás. A boa notícia quem nos traz é Débora Marques. Secretaria de Estado da Economia de Goiás, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e a Universidade Federal de Goiás, lançou a matriz Insumo Produto do Estado de Goiás, o MIP-GO, uma ferramenta analítica que visa permitir uma melhor compreensão da economia estadual. Desenvolvida com dados do ano de 2019, a matriz permite estudos detalhados sobre impactos e multiplicadores econômicos, podendo auxiliar na formulação de políticas públicas e na alocação eficiente de recursos. A MIP disponibiliza um painel interativo no site do governo estadual, permitindo que cidadãos e gestores tenham acesso facilitado a indicadores socioeconômicos. Segundo a assessora na gerência de projeções e análises fiscais, Graciela Aparecida Profeta, a ferramenta oferece uma análise precisa do impacto dos investimentos em setores produtivos. Esse investimento, qual é o retorno que ele nos dá em termos de emprego, de renda, geração de PIB, então é nesse sentido. E é uma ferramenta bastante útil, fácil manuseio, porque no site, do próprio site de economia, foi disponibilizado um painel de dados, um painel BI, em que apenas com cliques, poucos cliques de forma intuitiva, consegue você verificar como que o investimento em um determinado setor pode impactar ele mesmo e demais setores. Tanto uma cadeia produtiva, se você dá um investimento no setor da produção, o que acontece isso na ponta da cadeia, no início da cadeia, e diversas outras análises que podem ser feitas. Diferentemente de modelos nacionais, a MIP foi construída com uma abordagem bottom-up, utilizando bases de dados regionais como notas fiscais eletrônicas e IBGE. A metodologia adotada permite maior aderência à realidade econômica goiana, destacando setores estratégicos como o agronegócio, a indústria alimentícia e o transporte. Embora tenha sido baseada em 2019, Graciela Aparecida Profeta ressalta que a escolha do ano se deu para evitar distorções causadas pela pandemia de Covid-19, que alterou significativamente a dinâmica econômica a partir de 2020. Melhor a situação regional de um estado, a do Brasil, de outros estados do Brasil, ela é feita em cima da matriz do IBGE, então vai ter, por exemplo, Mato Grosso, petróleo, né? Um exemplo que eu estou dando. E aqui no estado de Goiás, ela trata especificamente a dinâmica econômica de Goiás e ela é a mais atual. Ela foi feita para o ano 2019, não foi feita para data mais recente, porque 2020 e 2021 a gente tinha efeitos da pandemia nessa dinâmica econômica, então não faria sentido trabalhar com esses dados. E os dados de 22, 23 ainda não se tinha na época da construção. Ela foi construída durante os anos de 2022 e 2023, e ela foi lançada no finalzinho do ano passado. A ferramenta está disponível para consulta no site goiás.gov.br/economia/matriz de insumo produtos de Goiás. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48, e após a derrota em casa no Clássico Mineiro, o Cruzeiro apresentou nesta segunda-feira o técnico Leonardo Jardim. O português chega para substituir Fernando Diniz. Na Europa, o técnico português treinou o Sport, o Mônaco, o Olympiacos e o Braga. O seu mais recente trabalho foi comandando algumas equipes da Arábia Saudita e foi multicampeão com os times na Ásia. O técnico deve estrear com a Raposa no duelo da última rodada do Campeonato Estadual, que acontece nesta quarta, às 19h45, na Arena do Jacaré. E o português Cristiano Ronaldo, 40 anos, adia a aposentadoria por mais uma temporada. O Robozão irá renovar o contrato com o Al Nassr por mais uma temporada. A informação de que CR7 continuará, aliás, no futebol árabe, é do portal Aradian, da Arábia Saudita. O craque português, que está próximo do 1000º gol, tinha contrato válido com o Al Nassr até junho deste ano, quando a temporada é finalizada na Europa e na Arábia. Diante do fim iminente do vínculo, Cristiano Ronaldo estava livre para assinar pré-acordo com qualquer outro clube, mas
preferiu permanecer no time árabe. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A decisão dos Estados Unidos de recuar na taxação ao México impulsionou as cotações do milho na Bolsa de Chicago, resultando em valorizações ao longo da semana. No entanto, o cenário de incerteza persiste. Apesar da alta nas cotações, houve redução na oferta por parte dos vendedores que estão focados nas atividades de campo, como a colheita da safra de verão e a semeadura da segunda safra. Quanto ao plantio, aqui no Brasil, pouco avançou na semana passada. A semeadura do milho, segunda safra, progrediu cerca de 4% da área em relação aos últimos dias de janeiro, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mato Grosso se destaca com um ritmo 80% inferior ao do ano passado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Os preços estão subindo e o Boletim Focus, que ouve o mercado, mais ou menos 100 integrantes do mercado, o Banco Central faz essa coleta de informações, prevê inflação subindo bem acima da meta. Neste ano de 2025, a previsão até, pelo jeito, está baixa, né? 5,58%. E crescimento econômico de 2% só do PIB, que é pequeno. Agora, o que está crescendo é a dívida pública federal. O governo gastando muito, só que, vejam só, né? De 2 anos para cá, algo assim, o Banco Central está fazendo outro cálculo, deixando fora da dívida pública os títulos do Tesouro que estão em poder do Banco Central. Teoricamente, não, é o governo é o próprio credor do governo, então não tem problema, não conta. Só que a contagem feita, o levantamento do FMI é diferente. Pelo levantamento do FMI, nós estamos hoje com mais de 80% do PIB como dívida pública federal. Para ser mais exato, olha só, não é pouco não, 86,8% do PIB. Para país emergente como é o Brasil, é terrível. Mas os números oficiais dão 76% do PIB. É uma diferença de 10% do PIB. E eu estou vendo que a dívida está em 8 trilhões e 900 bilhões, está quase 9 trilhões. Meu Deus do céu, está muito perto do nosso PIB. Né? Bom, e está todo mundo falando aí, os jornais de hoje, né, sobre o aço. Aí eu estava pensando, né, imagina se os americanos, a indústria automobilística americana, por exemplo, a indústria, enfim, que compra o aço brasileiro. Metade do aço brasileiro é exportado para os Estados Unidos. Metade das exportações vão para os Estados Unidos. O Brasil é um dos maiores produtores, exportadores de aço. A gente exporta quase 10 milhões de toneladas por ano. Né? Isso dá uns quase 8 bilhões de dólares. Né? Mas, vejam só, aí eles ouviram o Lula. Se tiver caro, não compre. O aço brasileiro fica 25% mais caro, então não vamos comprar mais o aço brasileiro. Aí imagina se levarem ao pé da letra isso, né? Como tanta gente está dizendo, puxa, a eletricidade ficou cara, eu não vou pagar mais a eletricidade, vou comprar de outro. Quem me vende outra eletricidade? Né? Pois são esses problemas que a gente tem por aqui. E todo mundo sabe disso. Agora, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, está explicando, olha, preço alto não é culpa do supermercado, é culpa do governo. O governo que desvaloriza a moeda, né? Gastando demais, gasta demais, né? Se endivida e puxa o juro para cima. E todo mundo tem que pagar mais juro por causa disso. Ou seja, o governo atrapalha quando deveria ser o servidor da nação. O governo existe para servir a nação e não para atrapalhar a nação, nem para empobrecer a nação. Quando o governo está causando inflação, ele está empobrecendo a nação. O dinheiro que está no bolso da nação se desvaloriza. Aliás, este governo que está aí é o mesmo que em 2003 falava em fome zero. E se a gente olhar aí os lugares que estão abaixo da linha de pobreza, né, é muita coisa. E, aliás, a primeira-dama e o ministro Wellington vão para Roma para tentar a eleição
uma aliança mundial contra a fome. Meu Deus, desde 2003 estavam nisso e não conseguiram ainda. O Milei conseguiu em 1 ano mudar a economia da Argentina. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 6h59, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, um banco de dados nacional com cidadãos excluídos pela justiça ou proibidos pela legislação de apostar em bets deverá estar pronto até o segundo semestre. Foi o que anunciou nesta segunda-feira o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. A proposta é o item prioritário da agenda regulatória da Secretaria para 2025 e 26. O cadastro entrará em consulta pública de abril a junho. Segundo Dudena, o Ministério da Fazenda está preparando o sistema informático. O banco de dados pretende centralizar a lista de todas as pessoas que por algum motivo tenham sido proibidas de apostar online e repassar os dados às empresas. Pela legislação, técnicos de futebol, jogadores, árbitros menores de 18 anos, membros de organização de regulação são proibidos de apostar. Além dessas informações, o cadastro incluirá quem for proibido por decisão judicial. E a taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio prometida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impacta a produção desses setores aqui no Brasil. É o que avaliam especialistas em comércio exterior consultados pela Agência Brasil. O país da América do Norte é o maior comprador de aço brasileiro. Segundo dados do Instituto Aço Brasil, em 2022, os Estados Unidos compraram 49% do total do aço exportado pelo país. Em 2024, apenas o Canadá superou o Brasil na venda de aço para os Estados Unidos. No caso do alumínio, a dependência dos Estados Unidos é menor. O país foi o destino de 15% das exportações de alumínio do Brasil em 2023. O principal comprador do alumínio brasileiro é o Canadá, que absorveu 28% das exportações desse produto naquele ano. Os dados são da Associação Brasileira de Alumínio. Vacina contra o câncer renal avança e é testada com sucesso. A boa notícia quem nos traz é Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Uma nova vacina pode ser a esperança de pacientes com câncer renal avançado. De acordo com um artigo publicado na revista Nature, pesquisadores dos Estados Unidos afirmam que todos os 9 participantes de um estudo clínico geraram uma resposta autoimune contra o câncer bem-sucedida depois de passar pelo tratamento. As vacinas foram administradas após uma cirurgia para remover o tumor. A dose é projetada para treinar o sistema imunológico a reconhecer e eliminar células tumorais restantes. A cirurgia é padrão para pacientes com carcinoma renal de células claras. Esse é um tipo de câncer nos rins em estágio 3 ou 4. Depois, o tratamento pode seguir com imunoterapia com pembrolizumab, que é um inibidor de ponto de verificação imunológico. Essa substância induz uma resposta do organismo que diminui o risco de o câncer voltar. Mesmo assim, cerca de 2 em cada 3 pacientes podem sofrer com o retorno do tumor e as opções de tratamento nesse caso são limitadas. A vacina aplicada nos participantes da pesquisa era personalizada e induziu a uma resposta imune em 3 semanas. Segundo os especialistas, não houve nenhum efeito colateral grave, mas novos ensaios clínicos com mais participantes ainda são necessários. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 e a Polícia Militar de Goiás apreendeu 110 celulares do Paraguai na fronteira sul de Goiás. A operação aconteceu na última sexta-feira. Conforme a Corporação Comando de Operações de Divisa, o COD, os aparelhos smartphone foram adquiridos ilegalmente no país vizinho e não tinham documentação fiscal. Os itens apreendidos somavam R$130 mil, conforme estimou a PM. Em relação aos celulares, eles foram apreendidos e levados à Receita Federal em Goiânia.
Os envolvidos que não tiveram as suas identidades divulgadas vão responder pelo crime de descaminho. E a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás abriu inscrições do processo seletivo de estagiários de pós-graduação em Direito Lato ou Estrito Sensu com bolsa de R$ 3.750, além do auxílio transporte no valor de R$ 250. A carga horária é de 5 horas diárias e serão selecionados até 450 candidatos para a formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até às 17 horas desta sexta-feira pelo site da PGE, goiás.gov.br/procuradoria. É necessário que o estudante faça doação de 5 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar, conforme o local da vaga escolhida. O prazo para a entrega é o mesmo da inscrição. Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Esse candidato deve apresentar laudo médico especificando a espécie ou o grau ou nível de deficiência. Serão 2 fases para a seleção, prova objetiva e prova discursiva, aplicadas no dia 9 de março em Goiânia, das 8 às 13, com duração máxima de 5 horas. O conteúdo consta no edital, disponível no site da PGE. Mães que perderam bebês após o parto ou tiveram aborto têm direito a quarto separado em maternidades. Vamos saber desses direitos com a Daniela Versiani. Uma lei municipal de Goiânia obriga que unidades de saúde públicas ou privadas garantam leitos separados com direito a acompanhante para mães que tiveram uma perda perinatal, seja com parto de bebê natimorto ou que passaram por procedimentos após aborto. Para a psicóloga perinatal e do luto, Natália Aguilar, a medida é importante porque em espaços compartilhados com outras mães, como em enfermarias, é criada uma situação constrangedora em que as mães em luto não conseguem passar pelos rituais de despedida, da mesma forma que a mãe que está com o bebê não consegue celebrar o momento. Nós já viemos, desse lugar, de sociedade em que a morte ela é tabu, é mórbido, você vai pegar um bebê que está morto e vai ficar ali com o seu bebê, mas a gente precisa encorajar os pais a fazer isso para que a gente tenha, para que esses pais eles criem memórias, para que eles se lembrem dos seus bebês, né? E quando a gente tem um alojamento conjunto, a gente tem alguns empecilhos que podem levar esses pais a se inibirem a fazer isso. Então, basicamente, essas são as diferenças. A psicóloga Natália Aguilar diz ainda que este é um momento desafiador para todos os envolvidos. E por mais que este bebê não tenha convivido socialmente com a família, ele foi idealizado. Independente do momento que ela ocorra, a gente precisa considerar que esse bebê, ele, apesar dele não ter tido convivência social com as pessoas aqui do nosso mundo, ele foi idealizado, ele foi muito idealizado pela família, que gesta, pela família que tem ali o seu positivo. Então, quando esse bebê morre, não morre apenas o bebê, mas morre também uma série de idealizações, uma série de planos que essa família ela foi construindo, com a vida desse bebê que estava para vir. A psicóloga reforça que o período de luto deve ser respeitado e, quando necessário, que haja acompanhamento profissional para suporte à família. Procurada pela CBN, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o atendimento a gestantes na Rede Municipal de Saúde é realizado nas maternidades Nascer Cidadão, Célia Câmara e Dona Íris. Disse ainda que as unidades estão sob gestão da Fundac, que é responsável pela organização dos fluxos de serviços e adequação da estrutura física das maternidades para atendimento às normas técnicas e legislação em vigor. Daniela Versiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 e a seleção brasileira está classificada para o Mundial Sub-20, que será realizada no Chile em setembro e outubro deste ano. Nessa segunda-feira, o Brasil venceu o Paraguai por 3-1 em Caracas pela terceira rodada do Sul-Americano da categoria e confirmou, com 2 rodadas de antecedência, uma das 4 vagas da Conmebol no Mundial. Com 9 pontos, o Brasil não pode mais ser ultrapassado pelo Paraguai, que tem 3 e poderia, no máximo, igualar a pontuação brasileira. Ainda assim, ficaria atrás no primeiro critério de desempate, que seria o confronto direto. Dessa forma, a seleção brasileira terminará no mínimo em 5º lugar no hexagonal, suficiente para ir ao Mundial.
já que o anfitrião Chile tem vaga garantida. Agora, a meta brasileira é o título sul-americano. Faltam 2 partidas, o clássico de quinta-feira contra a Argentina e o confronto com o Chile domingo na última rodada. A Argentina com 6 pontos ainda joga contra a Colômbia pela terceira rodada, tentando alcançar o Brasil na liderança. E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, alterou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco do próximo sábado no Maracanã. O jogo da 10ª rodada do Carioca iria acontecer às 16h30 e foi remarcado para as 21h45. A mudança já consta na tabela da FERJ. O Flamengo é o vice-líder do Carioca com 14 pontos e tem um jogo a menos, o clássico contra o Botafogo, que será nesta quarta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado brasileiro da soja teve um dia de movimentação fraca nesta segunda-feira, com poucas negociações e apenas lotes pontuais sendo comercializados. Os preços apresentaram variações mistas. A indústria segue apontando preços atrativos para o curto prazo, mas os produtores ainda mantêm as suas pedidas altas. Para pagamentos alongados, há mais ofertas disponíveis no mercado. Vamos então ao preço da soja, saca de 60 quilos, fechamento do mercado nesta segunda-feira. No Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ela estabilizou em R$ 132. Em Cascavel, permaneceu a R$ 124. No Porto de Paranaguá, no Paraná, aumentou de 131 para R$ 132. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, o preço da saca subiu de 112 para R$ 113. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, houve queda de 118 para R$ 117. E em Rio Verde, aqui em Goiás, aumento de 112 para R$ 114. As previsões climáticas para a Argentina indicam chuvas, o que pode aliviar o estresse hídrico e minimizar os prejuízos na safra na Argentina. O Departamento de Agricultura americano deve manter poucas alterações em suas estimativas, aumentando a previsão para a safra no Brasil para 170 milhões de toneladas e reduzindo a da Argentina para 50,6 milhões de toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. A onda de calor que semana passada castigou o Rio Grande do Sul está avançando pelo país. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu nesta segunda-feira um alerta laranja de onda de calor no sul, que abrange as áreas de Santa Catarina, a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí. A onda de calor deve persistir até a próxima quarta. No Rio Grande do Sul, o aviso vermelho de grande perigo foi estendido até esta terça-feira, às 20 horas. As temperaturas podem ultrapassar 5 graus acima da média. Entre ontem e hoje, a zona de convergência intertropical, combinada com os elevados índices de calor e umidade, vai favorecer acumulados expressivos de chuva em áreas do norte. Os volumes podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. As áreas de maior atenção concentram em uma faixa que vai do Acre ao Maranhão, passando por Rondônia e Mato Grosso, conforme aviso laranja de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira. E brasileiros abriram quase 300 mil processos contra planos de saúde no ano passado. Vamos saber desse imbróglio com a Milena Abreu. Os processos contra planos de saúde no Brasil vêm crescendo ano após ano. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que foram 298.755 novos casos apenas em 2024. Esse total é cerca de 30% superior aos 233.707 processos abertos em 2023 e mais que o dobro dos pouco mais de 141.700 registrados em 2020. São Paulo, que é o estado mais populoso do país, lidera o ranking com 21.334 novas ações protocoladas no ano passado, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Entre os principais problemas que motivam processos contra planos de saúde estão os reajustes abusivos, a negativa de cobertura de tratamentos e rescisões de contrato. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, levantados pela Associação Brasileira de Planos de Saúde, entre 2019 e 2023, a judicialização custou 17 bilhões e 100 milhões de reais às operadoras. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale.
7h21. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 11 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, um ano após o início da vacinação contra a dengue no Sistema Único de Saúde, a procura pelo imunizante no país está bem abaixo do esperado. De fevereiro de 2024 a janeiro deste ano, 6.370.966 doses foram distribuídas. A Rede Nacional de Dados em Saúde, entretanto, indica que apenas 3.205.625 doses foram aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, grupo-alvo definido pela pasta. A faixa etária, de acordo com o Ministério, concentra o maior número de hospitalizações por dengue, depois de pessoas idosas, grupo para o qual o imunizante Qdenga da farmacêutica japonesa Takeda não foi enviado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. O esquema vacinal utilizado pela pasta é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. E a continuidade do programa Pé de Meia, que paga R$2.000 por aluno de baixa renda do ensino médio, depende do governo ajustar o orçamento deste ano. Foi o que disse nesta segunda-feira o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Ele recebeu nesta segunda os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana, para discutir o bloqueio de quase metade dos recursos do programa para este ano. O governo defende a inclusão do Pé de Meia no orçamento do ano que vem. O TCU, no entanto, quer a inclusão já no orçamento deste ano, que ainda não foi votado pelo Congresso. Segundo Nardes, o TCU está negociando uma forma de modular a decisão, ouvindo todos os ministérios e o Congresso. Além de Haddad e Santana, o ministro do TCU se reunirá com os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Ele também pretende conversar com parlamentares da situação e da oposição. 7h24. Dados do CENIPA mostram que mortes por queda de avião bateram recorde no ano passado. Quem nos traz essa triste estatística é Fabíola Altran. Mortes provocadas por acidentes aéreos bateram recorde em 2024. Foram 148 óbitos no ano passado, a alta de 92% em relação a 2023 e a maior da série histórica, que teve início em 2014 pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Na última sexta-feira, por exemplo, um avião de pequeno porte caiu na zona oeste de São Paulo e matou 2 pessoas. De acordo com o CENIPA, já são 19 ocorrências este ano. O acidente aéreo que matou 10 pessoas em 6 de janeiro em Gramado, no Rio Grande do Sul, é o episódio com mais vítimas entre os casos de aeronaves pequenas. Apenas para lembrar, em agosto de 2024, a queda do avião da Voepaz matou 62 pessoas. Quando começou a série histórica, há 11 anos, foram 83 as vítimas fatais em acidentes aéreos. O único ano que havia superado a marca de 100 mortes até 2024 tinha sido 2016, com 104 vítimas. O resultado do ano passado é 42% maior. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. Os prefeitos de Tumbiara, Johnny Araújo, Rio Verde, Wellington Carrijo, senador Canedo, Fernando Peloso e de Trindade Marden Júnior, que embarcaram com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, rumo à Índia no último sábado, estão em solo indiano em busca de atrair investimentos e estreitar relações comerciais entre o estado e o país asiático. A viagem vai se estender até o dia 21 de fevereiro e contará com uma intensa agenda de compromissos institucionais e empresariais. Nos primeiros 5 dias da missão estão programados cerca de 20 encontros com representantes do governo indiano e do setor privado. O objetivo é ampliar as oportunidades de exportação goiana e atrair empresas que possam investir no estado, fortalecendo setores como o agronegócio, a indústria e a infraestrutura. Logo no primeiro dia da missão, a comitiva apresentou as potencialidades econômicas de Goiás para membros da Câmara do Comércio Indo-Brasileira, instituição que desempenha um papel central na intermediação de negócios entre os dois países.
E o procurador eleitoral Marcelo Wolff considera a exclusão da condenação do governador Ronaldo Caiado e do prefeito de Goiânia Sandro Mabel e da vice-prefeita Coronel Cláudia. A manifestação do Ministério Público Federal Eleitoral é meramente opinativa, mas deve basear futuro julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Os três foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por abuso de poder político durante as eleições municipais do ano passado. Na petição, Wolff argumenta que as sanções aplicadas pela sentença foram desproporcionais à gravidade dos fatos. Embora tenha sido utilizada a estrutura da sede do governo para a realização de 2 reuniões de articulação político-eleitoral, não há indicativos da realização de gastos específicos com a realização dos eventos, escreveu ele. Ele também defende que a gravidade dos fatos é apenas moderada, tendo em vista que não houve o descumprimento de decisão liminar que proibiu a realização de campanha eleitoral em bem público estadual. 727 problemas relacionados ao lixo são por falta de políticas públicas, é o que aponta especialista estudioso do assunto. Vamos saber o que ele nos diz com Sabrina Vilela. Lixo e entulho são problemas crônicos das ruas de Goiânia. O mestre em projeto e cidade e especialista em planejamento urbano e ambiental, Gerson de Souza Arraes Neto, aponta que os problemas agravam devido à falta de políticas públicas que levam à falta de consciência da população. É sempre um vácuo, um vazio de políticas públicas em certo momento que acaba gerando esse tipo de comportamento. A gente teve já políticas muito consistentes, políticas públicas muito consistentes para lidar com todos esses tipos de resíduos que são necessários, aparecem, né? São do cotidiano da cidade, seja entulho de construção, seja esses objetos de grandes dimensões que as pessoas precisam descartar em algum lugar e às vezes falta opção ou então orientação, e também com lixo doméstico. Nós passamos recentemente por um ciclo de dificuldades em relação ao manejo de resíduos sólidos, a forma de como a coleta mesmo, né? Então a crise na Comurg. Como alternativa de financiar a coleta e destinação de resíduos sólidos na capital, foi aprovada no fim da última gestão a taxa do lixo. A cobrança está prevista para acontecer a partir de abril deste ano. Gerson Neto critica a forma de cobrança porque, segundo ele, o ideal seria beneficiar de alguma forma quem faz a separação correta dos resíduos. Muito linear, ela acaba penalizando especialmente os mais pobres, porque e penaliza quem faz a separação do lixo, quem está fazendo isso de uma forma correta, né? Porque ela trata quem está separando o lixo da mesma forma como quem não está. Então todos os dois vão pagar igual. Era preciso que a prefeitura construísse um programa mais sofisticado, mais elaborado, mais bem planejado. É preciso planejamento para isso, para que, por exemplo, quem leve o seu resíduo, separe o seu resíduo e leve ao ecoponto, tenha desconto, por exemplo, na taxa de lixo. Isso com um cadastro simples e com o acompanhamento das entregas no ecoponto é possível fazer isso. Então é preciso que a gente crie soluções mais criativas, mais interessantes, mais sinérgicas. Outro fator que poderia contribuir para a melhoria da limpeza da cidade é o funcionamento efetivo dos ecopontos. Atualmente, Goiânia possui 5 ecopontos, que servem para a destinação correta do lixo que não é orgânico. Há previsão de que haja ampliação do serviço nos próximos dias pela Prefeitura. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30. Andréas Pereira decidiu permanecer na Europa e assim o Fulham recusou a proposta do Palmeiras, que havia apresentado um projeto e vinha conversando desde o fim do ano passado com uma oferta de cerca de 20 milhões de euros mais bônus. Assim, a negociação é dada como encerrada. O meio-campista de 29 anos está há 3 temporadas no clube inglês e com 10 gols e 17 assistências em 105 partidas e tem contrato até junho do ano que vem. Nos bastidores, pessoas ligadas ao atleta dizem ainda que há uma renovação de contrato que não está nos planos no momento, mas que o Fulham ainda gostaria de fazer mudanças no time em meio à briga por classificação à Liga Europa. O time está em 9º lugar e a 5 pontos da posição que dá a vaga. E a Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores 2025 agora no dia 17 de março, uma segunda-feira. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza estão garantidos. Corinthians e Bahia terão que passar por 2 mata-matas da fase prévia na luta por um lugar entre os 32 que estarão nas chaves.
A Conmebol ainda não divulgou os potes do sorteio, mas a divisão será baseada no ranking do ano passado e a entidade cuja pontuação foi anunciada no fim do ano passado. É possível ter uma previsão dos potes baseado na lista publicada, o que colocaria 4 clubes brasileiros entre os cabeças de chave. Caso avancem a fase de grupo, Corinthians e Bahia entrariam no pote 4. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A safra 24-25 de soja no Brasil está apresentando um cenário positivo em várias regiões produtoras, com destaque para o Mato Piba, onde a colheita superou as expectativas em comparação com a safra anterior. Em Mato Grosso, a situação é de recuperação após o atraso causado pelas chuvas, com os produtores intensificando os trabalhos para avançar na colheita. No estado do Mato Grosso, quase 2% da área cultivada já foi colhida até o momento, representando um aumento de mais de 16 pontos percentuais em relação à semana passada. No entanto, o ritmo segue mais lento em relação ao mesmo período do ano passado, quando já havia sido colhido mais de 51% da soja. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, a situação é mais delicada devido à falta de chuvas. O clima irregular tem afetado as lavouras, especialmente nas regiões oeste e central, que sofrem mais com os efeitos da estiagem. No leste do estado, as condições são melhores, com a soja ainda nas fases de floração e enchimento de grãos. Jornal Verde Vale. Bombeiros. 7 horas e 33 minutos. Vamos então para o nosso espaço local com as notícias aqui de Mineiros. E já está liberado também para você o nosso WhatsApp para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão 996236881. 996236881. Já está liberado para você então o nosso WhatsApp. Vamos então às ocorrências do Corpo de Bombeiros, foram 5 no total. Tivemos resgate, ações preventivas e também retirada de anel. Dessas não houveram aqui nenhuma ocorrência que merecesse maior destaque por parte da corporação, a quem agradecemos por nos enviar diariamente todas as ocorrências aí das últimas 24 horas. Agora, já na área policial, a coisa pegou, hein?